a wonder I can't think at all. And my lack of education. Sejam bem-vindos a mais um programa. Dessa vez não é o Papo de Fotógrafo, é um programa diferente, um novo podcast para vocês que acompanham o nosso podcast, né, Ana? Porque a Ana não tem mais nada pra fazer da vida. A Ana só quer editar podcast. Ela falou que quer ganhar dinheiro com isso agora, né? Então, a gente está começando hoje o primeiro Papo Analógico. Lembram que foi um sucesso o nosso papo com o André Corrêa, quando a gente falou sobre fotografia analógica, sobre o Queimando o Filme. E aí, desse sucesso todo, a gente teve a brilhante ideia em conjunto, né, de fazer um podcast que misturasse um pouquinho disso, né? Tanto o nosso bate-papo todas as semanas e também falar um pouquinho da fotografia analógica. Então, nada de piadinhas no começo desta abertura deste novo... Porque este é um programa sério. Este é um programa... Não é um programa... De sério não vai ter nada, posso prometer. Ele é um programa diferente. Vai ser uma mistura... Bom, André Corrêa falando com vocês, senhoras e senhores. Ele não fala que tá falando. Vai ter muito do clima do podcast Queimando Filme, né? Aquele que começou sem nunca ter sido... Aquele único podcast que nunca prometia quando ia acontecer o próximo, porque a gente nunca sabia se ia ter o próximo. E acabou não tendo, né? Então foi super legal realmente ter surgido essa união com o Papo de Fotógrafo, porque possibilita juntar a nossa vontade de falar com a nossa preguiça de gravar e editar. E com a vontade da Ana de viver editando. Se o podcast fosse como um filme, que tivesse que revelar, pôr na caixinha, esperar um pouquinho, aí você tinha vontade de fazer. É claro, ia ser mais divertido. Bom, então estamos começando o Papo Analógico, uma parceria entre o Papo de Fotógrafo e o site Queimando Filme. Eu sou o Rafael Petroco, falando diretamente de Campinas. Eu sou a Ana Cariani, de Osasco. Eu sou o André Corrêa, falando de São Paulo. E temos aqui dois colaboradores dentro da equipe de colaboradores do Queimando Filme, Orlando e Bruno Massal. Fala aí, Orlando. Opa, tudo beleza, galera? Sou praticamente correspondente internacional aqui, né, do Rio de Janeiro. É verdade. Fala, Bruno. E aí, galera, beleza? Fala muito. Eu não sou de falar. Eu não sou de falar muito. Fala, Bruno. E aí, galera, eu sou de São Paulo também e odeio me apresentar. Mas eu escrevo pra caralho, então. Então vamos deixar a pauta pra você e a gente vai falando aqui, você só vai escutando, pode ser? Beleza. Fechou. André, o que eu queria falar antes pro pessoal que está ouvindo já esse primeiro episódio, como é que a gente vai fazer o Papo Analógico, né? A equipe, quem que vai colaborar... Como é que a gente vai pensar nesse programa diferente? Eu acho que a ideia é a gente trabalhar nós três, né? Eu, o Rafael e a Ana como âncoras, digamos assim, e ter convidados, principalmente da equipe do Queimando Filme, que já é uma equipe com mais de 30 colaboradores. Certamente nem todo mundo vai poder ou querer fazer podcast, mas eu tenho certeza que esses dois que estão estreando hoje com a gente vão estar muito presentes. A ideia original era a gente trabalhar com blocos de assuntos, né? Como não é uma entrevista, que é o formato padrão do Papo de Fotógrafo, a ideia era trabalhar mais com blocos, como existem outros podcasts aí. Só que hoje a gente fez, né, a delicadeza com o nosso ouvinte de não preparar pauta nenhuma, né? Então, eu acho que padrão Papo de Fotógrafo. Os ouvintes vão ter o prazer de ver as equipes se conhecendo e tirando dúvidas. Eu acho que vai ser bem legal. A gente pode começar o programa de hoje continuando um pouco da conversa que a gente teve no outro podcast? Sim, eu acho que vai ser bem legal. Uma coisa que a gente queria... Antes de mais nada, acho que seria bacana você falar pra gente qual que foi o resultado do filme Palusa do ano passado, né? Que a gente terminou o programa falando do evento e não falou sobre ele depois. Aquele que vocês iam cobrir e não foram, né? Não deu pra gente. Muito legal. Cara, foi muito bom, e ele foi uma virada de página na história do filme Palusa, porque a gente percebeu realmente que eu até escrevi um post sobre isso, né, nenhuma novidade para quem leu o Queimando Filme, que a gente percebeu que as pessoas vão lá realmente pelo conteúdo, não para comprar produtos de parceiros, e a gente vai focar os próximos eventos, inclusive tem outros sendo articulados fora de São Paulo, mas isso é um assunto que não dá para adiantar muito ainda, focados em conteúdo, em conhecimento.
né, em aprendizado, em troca de informação, nas pessoas estarem juntas ali. E menos em equipamento, em compra, em parceiro, em loja. E eu acho que vai ser bem legal. Acho que o próximo, que se tudo der certo, vai ser... Próximo em São Paulo, se tudo der certo, vai ser no final desse ano. No máximo no começo do ano que vem, eu sempre falo que é no verão 2014, 2015. Já vai ter um formato mais focado nisso, né? O último já foi assim. E agora os próximos a gente vai dedicar mais a isso. Por exemplo, a gente vai transformar os espaços que eram dedicados a lojistas em espaços para experimentação. Então, talvez fazer laboratório, talvez fazer estúdio, mas realmente dá um foco muito grande nisso. Em termos de quantidade de pessoas, eu diria que ele foi a mesma quantidade do segundo, né? O de dezembro do ano passado, novembro e dezembro do ano passado, foi o terceiro. A gente fez um no final de 2012, um no meio de 2013 e um no final de 2013. E teve, eu acho que agora eu não vou me lembrar, mas umas 200, 300 pessoas, agora não vou me lembrar de cabeça. Tem que olhar os posts antigos para isso. Mas foi bem interessante. Então, assim, voltando um pouquinho no que a gente tinha falado no outro programa com você, eu quero tirar uma dúvida. Na verdade, quem faz isso é o Petroco, não sou eu. Porque eu tiro foto com a minha Instax e eu deixo ela lá quietinha esperando a foto aparecer. Mas o Petroco tem a mania de ficar chacoalhando a porcaria da foto. Por que as pessoas fazem isso? Cara, por que as pessoas fazem isso? Porque elas são mal informadas, né? Porque, na verdade, sacudir filme instantâneo Polaroid não serve para nada. Na verdade, isso vem de uma tradição de um outro filme também fabricado pela Polaroid, mas não é o filme chamado de Integral, que é um filme que ele tá tudo ali naquela folha, que era um filme que você, quando tirava da câmera, você tinha que tirar uma parte dele, um pedaço dele, e ficava molhado mesmo, porque tinha um químico ali. E aí você tinha que sacudir, né? Mas não faz sentido fazer isso com esse tipo de filme, que é o filme integral, onde não tem nada molhado ali que esteja exposto ao ar. Eu acho que, de repente, o Marçal pode falar um pouquinho disso também. Inclusive, ele está fazendo agora um review de uma das Instax, da Instax 90. Isso, um modelo novo, foi lançado agora durante a Feira Fotografar, que rolou mês passado, aqui em São Paulo. A Fuji trouxe e ela cedeu uma das câmeras pro KF. Então, eu tô com ela aqui, deram packs infinitos para testar. Vou ter que devolver a câmera. Tristeza. Eu vou te dizer que eu ganhei aquela S7 ou 7S, sei lá. 7S. Da Fuji também pra fazer review e nunca pediram de volta. Então, fica a dica aí, Marcelo. Tipo assim, tem que devolver, mas tem que devolver quando, né? Mandando e-mail pra Fuji pra gente fazer um review no Papo de Fotógrafo. Opa. Eu tenho uma. Então, eu faço review, pode deixar. Eu tenho, eu só quero os packs infinitos. E essa Fuji, a Instax, né, a Mini 90, ela tá bem legal, ela tá bem diferente das outras, tem funções de verdade, né, que nem o pessoal tá falando, não tem a obrigação de usar flash em todas as fotos, tem boob, tem dupla exposição, então ela tá bem experimental, tanto que agora até a Lomo tá vindo atrás, né, e estão fazendo um crowdsourcing pra Lomo Instax Câmera, que vai usar o mesmo filme da Fuji. Mas é um centro de controvérsia, o Orlando tá ligado disso. O Orlando achou outro dia, pescou aí um quebra-pau danado entre a Lomograph e uma figura conhecida no mundo da fotografia, né, Orlando? É o Japan Camera Hunter, né? O problema é que a crítica que ele tava fazendo, né, com a qual eu concordo integralmente, é que a Lomograph... Se é pra falar mal da Lomograph, você concorda integralmente, isso é diversão. Nem tanto. Eu gostei desse revival que eles fizeram na Zenitar, né? Zenitar não, é a Rússia, né? Em Marçal, não é a Rússia? A Russar. 4, que eles acabaram de ressuscitar uma lente antiga que era feita na Rússia. Mas a crítica do Japan Camera Hunter é que ele critica o fato da Lomograph operar por crowdsourcing, né? Tipo, que o problema ela tem dinheiro para investir no produto e ela acaba fazendo uma espécie de pré-venda onde algumas das pessoas que investem na pré-venda não recebem o produto. Mas só que eu queria voltar essa história de não precisar balançar o filme. Sabia que minha vida mudou com isso. Eu acabei de descobrir isso. Não fazia ideia. Tá vendo? Não era só eu? Porque não tem Leica com filme instantâneo, né? Pois é, né? Pra tu ver esse tipo de coisa, né? Mas esse negócio de balançar o filme é uma coisa peculiar. No filme de
Hard All Here, da Lily Allen, que a Fuji fez product placement e ela chacoalha a foto da Instax. Então, é só pra não perder a mania, eu acho, viu? Eu acho que é bem por aí mesmo. Eu acho que fica legal em vídeo, né? Toda vez que eu vou tirar foto, tipo, com a Instax, de alguém que nunca tirou, a pessoa fala, não tem que chacoalhar? Não precisa, eu seguro, daqui a pouco ela aparece, relaxa. Todo mundo acha que precisa, estilo, né? É estilo, você tem que fazer estilo. Eu queria aproveitar que o Orlando e o Marçal deram a primeira contribuição para apresentar um pouquinho os dois, que o pessoal do Papo de Fotógrafo não conhece eles, né? Isso, a gente ia até perguntar isso, tava esperando a chance. A deixa, né? Pois é. Aqui eu atropelei, desculpa aí, gente, perdão. Não, você não atropelou, não. O Marçal, vou começar pela ordem de posts publicados, né? Tá. Mas por quantidade ou por ordem alfabética? Não, por quantidade. Porque o Marçal tem os 320 e o Orlando tem 0, então é fácil. O Marçal, ele é o cara que mais escreve depois de mim no Queimando Filme, sendo que depois que a Alice nasceu, ele é o cara que mais escreve, né? O cara que atualmente mais escreve no Queimando Filme. De repente, em 3 anos ele me ultrapassa, mas até lá eu ainda vou continuar sendo o cara que mais escreve. Além disso, o Marçal trabalha na loja da Canon aqui de São Paulo, por coincidência 2 quarteirões aqui de casa, mas a gente já se conhecia antes dele trabalhar lá. E ele é o cara mais maníaco. A loja, deixa eu só te perguntar, a loja da Oscar Freire? Da Augusta? Isso, é da Lorena. O nome da Lorena, né? Mas quase não Oscar Freire. É aquela que a gente passou na frente outro dia. Isso, exatamente essa, Petro. O Marçal é aquele japonês que tá. Tem 2 figuras lá dentro, um negão de 2 metros de altura e um japonês. Você adivinha qual é o Marçal? Beleza, quando eu passar por lá, eu passo pra dar uma lá. Não é negão, vou dar uma... E é impressionante a capacidade do Marçal tem de decorar e de saber de cor características técnicas de câmeras. Assim, eu acho que ele já mostrou isso nos posts de Queimando Filme. E o Orlando, cara, é o colaborador que menos colaborou com Queimando Filme em toda a história do site. Isso em termos de post, mas o Orlando tem um grande mérito, eu acho que é por isso que ele tá aqui. Ele foi o cara que inventou o podcast do Queimando Filme. Aqui só teve 2. Não, acho que teve 3. Porra, não são 2, são 3. Total de 3. Eu escutei hoje todos. O que foi? Eu escutei todos hoje. Lá do pois trabalho. Então, e o Orlando, como eu já apresentei ele em outros podcasts, ele é o único antropólogo que existe no mundo que tem menos de 30 anos de idade. Não, agora não tem mais, cara. Já tô com 31. Puta, já tá velho. Pois é. O cara é antropólogo, ou seja, você acha que só tem aqueles velhinhos empoeirados de antropólogo e tal. Não, existe o Orlando. Ele é o único. Nossa, eu tive aula de antropologia na faculdade. Pois Até que era legal. Tanto que e não era uma velha que me dava aula, hein? Fazendo propaganda dos podcasts Queimando Filme, tem um que ele fala que é muito legal, que ele dá dicas de como cuidar de câmeras analógicas na Amazônia. É bem interessante. Eu não sigo nada daquilo. E tem a clássica história do Sebastião Salgado distribuindo laicas pela Amazônia, né? Exatamente, pessoas perdendo a câmera, o Sebastião Salgado passando no meio da rua, olha só, tem uma aqui sobrando. Isso é história real. Vocês querem escutar qual é a história? Pode contar. Conta. Tem um fotógrafo chamado Pedro Martinelli, que ele tinha ele estava trabalhando ele trabalha cobrindo a Amazônia, e ele conseguiu travar uma Leica M3 que estava com ele. E a sorte que ele estava no meio do trabalho, não tinha como ele voltar para Belém para conseguir buscar outra, e a sorte que o Sebastião Salgado estava fazendo na época, ele estava fazendo aquele Trabalhadores, né? E aí, conseguiu entrar em contato com o Sebastião Salgado, e o Sebastião Salgado emprestou uma outra câmera para ele conseguir fazer o resto do trabalho. Nossa, que tristeza, né, gente? Né? Eu tava fazendo... Sebastião Salgado me emprestou a câmera. Pois é aquele negócio. Toma cuidado se estiver fotografando a Paulista e sua câmera quebrar, que tá arriscado o Sebastião Salgado passar do teu lado e te oferecer uma like, entendeu? Teve aquele meu amigo, né, André, que eu te falei, que o Sebastião Salgado ligou pra ele, que ele foi pro... O Sebastião Salgado fez um trabalho agora lá com o vinho de Guajá. É verdade. Que ele tava em casa, de repente o telefone dele tocou, ele falou, alô, tudo bem? Alô, aqui é o Sebastião, eu sou um fotógrafo, eu gostaria de fazer um trabalho, não sei se você conhece meu trabalho e tudo mais. E o cara super fã do Sebastião Salgado, sem saber quem era o tal Sebastião que tava fazendo o trabalho. Quando ele encontrou... É o Tião. Quando ele encontrou o cara, ele quase morreu. E o cara deu, no final do trabalho, que ele serviu de guia pro Sebastião na selva, o Sebastião deu 3 originais pra ele. Imagina, ele falou que vai pagar a faculdade da filha com aquilo. Nossa. Então, só uma dica pra quem tá escutando. Mas tem que fazer isso antes do Sebastião Salgado virar Romero Brito, né? E desvalorizar todas as suas obras.
Pelo excesso de exposição. Daqui a pouco desvaloriza. Ele volta a passar esse frenesi por causa do Gênesis, ele vai voltar a ficar um pouco mais desconhecido. Ele tem esses ciclos aqui no Brasil, né? Ele falta um trabalho, fica super famoso, aparece no Fantástico dando entrevista, faz aquelas palhaçadinhas, depois volta pro ostracismo. Ostracismo entre muitas aspas, né? Não, eu ia falar que era uma dica pros ouvintes, então se você gosta do trabalho do Sebastião Salgado e um dia quer conhecer ele, larga a fotografia e vai ser antropólogo. Isso é verdade. Que aí ele fica liga dando na uns sua rolê casa, pela pô. Amazônia. Vai cruzar com ele tomando um baracola lá na Jesus, Guaraná Jesus. Eu ia falar do Guaraná Jesus. Aproveitando que o André estava apresentando um pouco os dois, eu queria saber de cada um, né, que cada um contasse um pouquinho o seu envolvimento com a fotografia analógica. Por que gostam tanto dessa área e entraram nessa colaboração com o site Queimando Filme? Na real, eu não sei explicar. Eu sempre gostei de fotografia. Eu comecei a fotografar na época do filme ainda. Eu não sou tão novo assim, que nem vocês estão pensando. Mas Agora fala a idade, né, cara? Eu tenho 27 anos, pô. É uma criança. Né? É um idoso, né? Eu já tava imaginando o Sr. Miyagi, mais ou menos. Bom, eu fiquei sem fotografar com filme desde 2008, mais ou menos, até 2012, que foi quando eu voltei a fotografar efetivamente. E, ironicamente, 6 meses depois que eu comecei a fotografar, saiu meu primeiro post no Queimando Filme. E pra você que lida com o digital praticamente todo dia, que você depende dele, como é que é essa relação analógico-digital hoje? Putz, eu nem sei, mas eu misturo as coisas, às vezes eu falo pra pessoa sobre diferenças, assim, eu vejo a pessoa literalmente mosgando, e aí eu paro de falar sobre filme porque é foda. Não, a pessoa Mas entra na loja, tem eu uma queria dar uma surpresa. olhadinha na T5, aí ele pega e fala assim, então, aqui não tem uma câmera chamada AE1? Não, mas tem surpresas. Às vezes aparecem umas surpresinhas, que nem teve um senhor que ele tava pesquisando a 40mm pancake da Canon. Uhum. Aí eu perguntei, né, que câmera que você vai usar? Aí ele chegou e falou assim, não, eu vou usar numa EOS 5. Aí eu, na 5D, daí ele, não, na 5 de filme. Daí eu falei, pô, aí eu comecei a conversar com ele. Nossa, aí já era. E aí 2 semanas depois ele voltou lá com uma Nicormat que ele não usava e me deu de presente a câmera. Puta, que legal. E outro dia foi uma menina desesperada com uma EOS Rebel alguma coisa, da época analógica também, falando que a câmera não estava funcionando, e eu consegui limpar a câmera da menina e ela voltou a funcionar magicamente. Aí a E menina você ficou vendeu mó uma Mark feliz. III junto. Não, só o pessoal Olha, que tem like que compra essa câmera. vender uma Mark III naquela loja, filho. Eu preferi, eu pegaria a mesma grana e compraria uma Leica, porque Então, por incrível que pareça, não é tão difícil assim. as pessoas compram lá mesmo. Então, é o mesmo público da Leica, basicamente. Então, Leica digital, né? da Leica compacta também, né? Ah. As rebranded da Panasonic, né? O mesmo Eu- pessoal que eu compra não- a Hasselblad da Sony também. Eu não sou desse. Eu não me recuso a entrar nessa mesma categoria desse pessoal aí, esse hipster aí, não. Ó o preconceito, ó Sei, o preconceito. Bom, e eu acho que é isso, né? Eu fotografo com filme, basicamente o que eu faço de fotografia com digital também, que é street, e tem umas coisas que não rola fazer com filme ainda. Eu queria, mas não, o pessoal não quer pagar pra fazer, então deixa quieto. É porque o Bruno, além de trabalhar na Canon, ele também é fotógrafo, né? Por isso que ele tá falando do pessoal pagar pra fazer. Os Não, eu não serviços por fora. eu não fotografo casamento. Não, a gente sabe que existem outras coisas no mundo da fotografia, né? Não só casamento. Ainda bem, porque sempre, você é fotógrafo, você fotografa casamento? Não. Ô Bruno, você pode ser considerado fotógrafo depois da aprovação da lei aí, cara? Em tese, sim, porque eu tenho curso de fotografia, porque apesar de eu saber fotografar, eu tive aulas no Senac. Inclusive tive um dos melhores professores, que foi o Roger Sasaki, que o André deve conhecer como Imagineiro. Ah, sim. Tá. E eu tive aulas com ele lá. Enfim, diploma eu tenho, né? Apesar de estar desatualizado, né? Diploma de ostentação, né, cara? Então.
Aí vou ser bem sincero, eu fui um dos primeiros a me opor a essa lei aí. Eu nem de longe posso ser considerado fotógrafo agora. Por quê? Acabou, Bruno? Bom, basicamente eu não quero nem falar dessa lei porque ela me deprime. Pô, falar como eu entrei pra colaborar com Queimando o Filme é complicado, né? Porque eu não colaboro com Queimando o Filme, eu fico, às vezes eu apareço na comunidade, faço meia dúzia de piada, arrumo às vezes de briga, né? E é isso. Mas minha relação com o filme é complicada porque eu odiava a fotografia analógica, apesar de ter começado a fotografar. Eu sou um pouco mais velho que o Massal, mas eu comecei a fotografar na época eu aprendi a fotografar na época do filme e tudo mais, mas quando eu comecei a fotografar de maneira mais séria, quando eu comecei a ir pra aldeia indígena, eu usava o digital porque para esse tipo de trabalho era uma mão na roda, né? Você não tem que ficar carregando filme e tudo mais. E o contato que eu tinha na época com comunidade, né, pessoas que fotografavam com filme, era um tipo muito específico de pessoas que fotografam com filme que eu não sei como falar isso sem parecer ofensivo. Gente que acha que por fotografar com filme tá praticando um tipo de arte superior, tá se achando algo como uma espécie de pintor, né? Sim. Esse é um dos problemas da comunidade, né, de fotografia analógica. Tem essa coisa da arte superior, né, da mídia superior, que é o filme versus analógico. Saco, ai, que sono que isso dá. Né? Eu sou do time vai se fuder, né? Enfim, e eu comecei a fotografar com filme por acidente, aquelas coisas clássicas. Você acha uma câmera antiga, bota um filme nela, e aí você começa aí você revela de brincadeira, aí você começa a ver, pô, o resultado é legal, o resultado é interessante, aí você começa a se interessar cada vez mais. Até porque na época eu não tinha uma full frame, né? Aí eu fui trabalhar com. O filme é sempre full frame, uma SLR de filme. E aí você tem todo um aspecto estético que me interessou pela fotografia de filme naquela época. E aí eu não me lembro, André. Eu comecei a ter contato contigo, foi naquela época que você foi me entrevistar, não foi isso? Foi no Twitter, cara, eu tava lembrando disso também. No começo do Queimando do Filme, no final de 2011, começo de 2012, ou 2010 mesmo, já me perdi, nem sei quantos anos tem. Eu ficava muito mais no Twitter do que no Facebook, então a interação, não existia o grupo no Facebook ainda, e muita gente, tá aqui, o Marçal acho que não, mas o Alex Villegas, o Luiz, Felipe, o Orlando, muita gente que hoje está muito próximo do Queimando do Filme, eu conheci pelo Twitter. E o Orlando eu lembro dele sugerindo pauta pra caramba, a gente conversando, eu lembro quando ele começou a postar as fotos dos índiozinhos lá, que são as famosas fotos do teu afiliado, não é isso? E começou assim, na verdade, assim, você já colaborou muito sugerindo pauta. Eu sei que você não lembra, você devia estar com sono, sei lá, mas você deu umas ideias boas, assim. Nunca botei na prática, né? Pois é, pra quem não sabe, o Orlando vem há 3 anos dizendo que quando ele acabar a tese de mestrado, de doutorado, sei lá o que dele, ele vai escrever pro Queimando o Filme. Ele já terminou, né, a tese, entregou outro dia, publicou foto, ganhou câmera de presente do sei lá de quem, do professor e tal. Uma like, inclusive. Uma like, inclusive. Tô esperando até hoje ele começar a escrever pro Queimando o Filme. Ah, mas não vai começar a escrever tão cedo, porque ele já falou em off que ele vai fazer uma pós aí, e pode esquecer que ele não vai escrever. Cara, esse povo acadêmico é muito chato, cara, puta merda. Nunca acaba, não tem fim. Fica blá blá blá, blá blá blá, mimimi, não bota nada em prática, né? Ué, é isso aí mesmo, cara, a gente fala muito, ganha pra isso, e aí? Tô me pagando, eu tô falando. Só aqui ninguém tá te pagando, tá? Graça. Pode ser, né? Às vezes a gente dá esses mole. Só pra explicar um pouquinho pro ouvinte, o meu papel e o papel da Ana nesse podcast é fazer as perguntas imbecis. Aquelas perguntas bestas que ninguém faria se fosse uma conversa séria. Com medo de ser trollado. Orlando falou assim, mas eu não queria carregar aquele monte de filme pra quando fosse visitar uma aldeia. Desculpa, mas com a digital, como é que você carrega as baterias? Então, na verdade o maior problema, carregar a bateria lá em aldeia,
Porque aí você vai ter que, assim, vamos pensar, se você leva só 2 baterias e acaba, você não tem onde carregar, né? Depende da aldeia, né? Aí você vai ter que levar um monte de bateria. Não, depende da aldeia. Tem aldeia que, por exemplo, tem energia elétrica, tem aldeia que funciona com gerador, e aí você aproveita, sei lá, a 1 hora de gerador que o pessoal ligou pra ver o jogo, aí você carrega a bateria. Aí só vê meio tempo, é isso. Mas aí às vezes eu pegava e carregava na cidade mesmo, fazia tipo uma espécie de multirão, carregava todas as minhas 5 baterias e levava pra aldeia. E aí tinha que ter calma e parcimônia pra o que eu ia fotografar ou não podia ficar que nem um tarado fotografando qualquer coisa que corresse na minha frente, né? Não, o Petroco tá achando que ele tá vendo os nossos índios brasileiros como os gringos veem, né? Que acha que aqui só tem índio. Ele acha que não tem energia elétrica no meio da selva mais. Mas tem muita aldeia, assim, muita aldeia que não tem mesmo, assim. Eu dei sorte que a aldeia onde eu morei quase 2 anos tinha energia. Assim, não era todo dia, era intermitente, mas tinha, assim, toda vez que acontecia um surto de energia lá, eu conseguia botar pra carregar as baterias. Mas no geral, assim, a situação mesmo é a energia por conta de gerador, né? Aí você tem 2 horas de energia elétrica durante a noite e aí desliga. Problema resolvido, já carregou a bateria. Eu achei que eles punham uns javali pra ficar correndo na rodinha lá pra ver se gerava energia. Ai, meu Deus do céu. Quando você diz pergunta idiota, você tá falando sério, né? Eu tenho que falar sério alguma vez no programa, não tem? Não tem javali no Brasil, né? Tem esse detalhe, mas tem queixada, né? O programa é sobre fotografia, né? Bota umas antas, né? Não, mas tem queixada, que é mais ou menos um javalizão. É verdade. Então tá. Geração de energia através de queixadas, né? Energia sustentável, né? Tem que mandar uma proposta pra Dilma, Eu lembro que no final do outro programa você tinha alguma dúvida sobre revelação, que não deu tempo da gente falar. Você se na lembra? verdade, eu queria saber um pouquinho do processo, né? Como é que era o processo. E aí você falou, se eu quiser explicar bonitinho aqui, a gente vai fazer mais uns 2 episódios. Pois eu tô puxando esse assunto exatamente porque a gente tem 2 pessoas que podem falar razoavelmente bem, assim. O Bruno já trabalhou em laboratório, o que a gente chama de mini lab, e o Orlando revela, né? Revela em casa, né, Orlando? Uhum. Pois eu acho que a gente podia, não sei, quem fala primeiro. Acho que é bom, legal falar. O Marçal, fala um pouquinho do processo comercial da coisa, de repente o Orlando pode fazer um contraponto. Bom, eu trabalhei no laboratório da FINAC. Inclusive, depois eu descobri que o Vilegas trabalhou lá também. Depois que ele saiu, daí eu entrei, tipo, ironicamente. O laboratório era até que bem equipado, viu? Porque era uma época que não se tinha tanta certeza ainda sobre fotografia digital. Tinha aqueles monstros, tipo, D70S por R$12.000 e Rebel. Ninguém tem a menor ideia do que você tá falando. Tudo bem, só um ponto. A gente põe legenda no podcast depois. O laboratório era... Finge que eu sou uma criança de 5 anos. Me explica como é que se revela. Depois que eu deixo no balcão, o que acontece? Então, a gente pegava os filmes. A grande maioria era 35mm, mas o laboratório tinha capacidade para receber outros formatos também. Tinha um sleeve, que é tipo um papel, uma folha, só que de plástico. A gente prende o filme nessa folha, coloca na máquina e essa folha vai sendo puxada e passa por todos os químicos e sai revelado bonitinho e seco do outro lado dela. Ou seja, ele entra numa máquina que lá dentro ele toma os banhos, né? Que pra quem não sabe é o banho revelador, fixador e depois a lavagem, lá, o banho de água. Isso. E aí sai bonitinho revelado do outro lado. E aí cabe ao laboratorista colocar na máquina finalizadora, que é a mesma hoje em dia digital, só que a entrada na verdade é diferente, né? Se você pega o filme, você coloca no scanner. Se você tá com uma mídia digital, você coloca, sei lá, o cartão de memória e aparecem as fotos. Entendi. Quando você começou a fazer isso, já era a máquina finalizadora onde imprimia, já era digital, já digitalizava. Já. Aparecer na tela, basicamente, as fotos pré-escaneadas, numa resolução X, né, de acordo com o tamanho do papel, e você fazer a correção de cor, coisa que hoje em dia a galera tem preguiça de fazer. E apertando Enter, e as fotos saíam ou impressas ou digitalizadas em CD. Cara, posso fazer uma pergunta? Sim. E esse mito aí que tem que quando você vai, por exemplo, botar foto de nudez,
pra revelar, o pessoal separa, faz cópia. É verdade? Confere? Cara, eu tava Então, achando que era uma pergunta muito séria. Lá a gente tinha um aviso que a pessoa tinha que notificar os laboratoristas do conteúdo do filme. Então, se você fosse deixar um filme de mulher pelada e tal, não sei o que, ou homens, ou sei lá, né, que tivesse nudez, você tinha que avisar pra chamar o coordenador pra ele autorizar a fazer. Não era de todo mundo que a cópia gente ou fazia. fazia a impressão? Não, a gente, pra pegar o serviço mesmo, por exemplo, você chega lá, você é uma pessoa X, se você fosse deixar e a gente não te conhecesse, a gente nem pegava o serviço, mandava para outro laboratório. Porque teve um problema lá que eu não sei até onde isso é verdade, mas envolveu um pedófilo e afins e deu mó quebra-pau lá. Bem complicado mesmo. Então, por isso que eles passaram até essa política. Mas era bem difícil alguém levar conteúdo assim. Era Deixa eu mais só- digital. Só aproveitar um pouquinho, como a gente tem muito ouvinte que a gente acredita que não tenha tido contato com a fotografia analógica, quando vocês falam revelar, colocar a fotografia, não colocar, mas fazer, bem básico, aparecer a foto no negativo, não é a impressão, não é a foto no Exatamente. papelzinho branco. Exatamente. Quem faz a parte, né, da finalização é a outra máquina, que é a mesma que faz a saída de impressão digital. Que aí seria a impressão. Isso. Isso, tradicionalmente, né, os termos são revelar, é você fazer a imagem aparecer no negativo, né, no filme, na película, né, e ampliar era o termo que se usava para você pegar aquela foto que está pequenininha e botar ela grande no papel, daí o termo ampliar. Com o tempo, o ampliar ficou sendo substituído pelo imprimir, por motivos óbvios, né? Porque no final você digitaliza, a ampliação estava através da digitalização, o processo de ampliar uma foto que está pequenininha fica maior era através da digitalização e no final das contas você imprime. Nessa coisa de nomenclatura tem uma coisa que eu acho interessante que eu prefiro, na verdade, no lugar da palavra revelar, eu gosto mais do desenvolver, né? Que é o inglês develop. Isso. Que eu acho que captura mais a essência do processo, porque a imagem, assim, tem muita gente aí, isso assim, a gente encontra até na comunidade de fotografia analógica, é muito comum as pessoas falarem que a diferença do digital pro analógico é que no digital eu aperto o botão, aí já tá pronta a imagem ali dentro, já tá toda colorida, já sai com a cor necessária, já sai com o contraste necessário. E quando você vai trabalhar no processo de desenvolver o filme, né, lá no tanquezinho, com químico, você sabe o quanto tem da sua intervenção ali, né? Você pode fazer o filme ficar mais escuro, ficar mais claro, ficar um pouco mais granulado, com menos granulado. Tudo vai depender do tempo que você usar, do tempo que você trabalhar nele. Aí por isso que eu acho que o processo, a ideia de revelar dá muito essa ideia de que as pessoas têm de que o filme já sai pronto, né, da máquina, né? Pra você aí que faz isso em casa, como é que você desenvolve? Então, pra mim, essa é a parte, sei lá, é 50% da diversão de fotografar. Eu particularmente, eu me interesso muito por essa parte química da história. Mas a química boba, né? Não tem, porque tem gente que leva a coisa a séria. Mas assim, é muito mais simples do que as pessoas acham. Assim, você precisa dá pra você fazer isso. Você só precisa de um tanque de revelação, né, que você pode comprar por $2 no eBay ou coisa do tipo, se você conseguir pegar uma promoção boa. E essencialmente 2 químicos, né, que é o desenvolvedor e o fixador, que são pós que você vai ter que diluir com água. E aí você tem uma receita de bolo. Atrás, no próprio pacote já tem essa receitinha, mas você pode encontrar na internet, onde é uma equação simples. Você pegou um determinado filme, vamos lá, um Kodak 3x400. Aí esse filme demora tanto tempo, você vai ter que botar ele dentro do rolinho lá do tanque, aí bota o líquido, demora tanto tempo, bate lá certinho no relógio, aí você fica girando lá o tanquezinho tantas vezes, quanto mais vezes você fizer, mais contrastado vai ficar o filme, aí depende do seu gosto. Depois você joga uma água, tira aquele líquido fora, e aí você coloca o fixador, que é a parte final do processo. Novamente tem um tempo fixo, e aí depois você tira e bota o filme pra secar bonitinho, fica que nem bota no varalzinho lá o filme secando. Depois, assim, eu faço o processo híbrido, né? Eu não faço ampliação dentro de casa. Eu pego o filme depois e digitalizo num scanner próprio pra isso. E aí eu boto as fotos, divulgo as fotos e tudo mais. Vamos fazer uma coisa, para quem tá aí ouvindo, como diz o Petroco, né, para os ouvintes que estão boiando nessa história toda e tá curiosa. Petroco, vamos botar tanto na página do Queimando o Filme que vai ter esse vídeo, quanto no Papo de Fotógrafo, os links para os posts do site Queimando o Filme que falam sobre revelação para iniciantes. Sim.
Porque aí quem estiver ouvindo já pode chegar lá e clicar e ver Tem vários vídeos mostrando como é que é uma revelação caseira. Tem uma série de vídeos mostrando como é que funciona um laboratório, que foi isso que o Marçal falou, que foi feito pelo Luiz. Então tem é legal. O meu também. Tem o seu também, exatamente. Tem o seu que você filmou também, né? Só passar pra gente. Ah, não, quem filmou foi o Luiz, né? Foi o Luiz, foi o próprio Luiz. Tá ensinando a fazer o cafenol, né? Fazer do revelador em casa. Cafenol é a modinha da vez, né? É o Candy Crush da fotografia analógica. Só quer saber de cafenol. Cafenol, pra quem não tá ouvindo, em vez de você usar um químico comprado, você faz um químico em casa com café e vitamina C. E a foto sai, não é lenda. E tem um grupo agora lá do nosso grupo que tá desenvolvendo uma fórmula com cerveja. Foi um cervejol da vida. Só que eles falaram que a cerveja quanto pior, melhor, então a gente tá bem servido aqui no Brasil. Tá virando um Breaking Bad esse negócio de fotografia analógica. Isso é uma coisa, né? Tipo, a fotografia analógica esse que é um ponto que eu acho que às vezes que é a diferença da fotografia analógica pra digital. Essa parte química, né? Que é uma coisa meio pequeno químico, aquelas brincadeiras que a gente tinha quando era pequeno, né? A parte é lúdico, né? É físico, é tátil, é material, não é digital, não é virtual. Né? Não, variável você também tem no Lightroom, né? A questão é exatamente você ter cheiro, você ter botar a mão, poder tocar, poder sentir. É literalmente cheiro, porque tu fica fedendo há dias. É verdade, fede. A questão das variáveis, eu tô falando assim, por exemplo, se eu pegar uma Canon e uma... Eu tenho uma Canon, você tem uma. Tirar uma foto e ir pro Lightroom, as variáveis do Lightroom pode ser no meu ajuste e no seu ajuste. Mas elas têm um certo máximo e mínimo, digamos. E na fotografia analógica você tem a questão até de segundos. 1 segundo de diferença já tem um resultado totalmente diferente, né? São as variáveis não tem um máximo e um mínimo, tem inúmeras possibilidades de resultados que, mesmo que você siga o mesmo padrão, tempo, faça tudo exatamente igual, pode ser que a fotografia não seja igual. E é definitivo, né? Você quando faz aquela técnica naquele filme, depois você vai ver, não tem como voltar atrás, né? Que nem no Lightroom, que você tem uma alavanquinha que você vai pra cima e vai pra baixo, vai pra cima e vai pra baixo. Fica vendo o que você quer mais. Não ficou bom, você vai ter que fotografar outro rolo e tentar uma técnica diferente. Esse é o tormento do fotógrafo, né, rapaz? Estragar o filme e fazer isso. Eu tô com um monte de croma aqui parado justamente por isso. Não tem como fazer um backup? Não, pois é, né? Meu Deus do céu, não acredito que eu tô ouvindo isso. Você não tem uma geladeira assim com um monte de filme e uma geladeira do outro lado com os filmes igualzinho pra não perder? Conectados, né? Por frio, né? Eu queria aproveitar, o Orlando, quando a gente fala de revelação em casa, a gente fica imaginando no filme, né? Aquele quartinho escuro, tudo. Orlando, na sua casa você tem um banheirinho com luzinha vermelha lá fora, que se alguém bate na porta você grita que não pode entrar e fica revelando aquelas fotos voyeurs que tem do pessoal, não? Não, incrivelmente, não. Eu tô até pensando em fazer isso aqui em casa agora, mas nunca tive isso. Assim, porque, como eu disse, o que você precisa, assim, o único momento que você vai precisar estar no escuro, né, é na hora que você vai ter que sacar o filme da bobina pra botar dentro do tanquezinho. Mas aí, no geral, isso as pessoas ficam debaixo do cobertor. Tem muita gente que faz isso, vai debaixo do cobertor e começa a fazer o processo e tudo mais. O que geralmente o que pode gerar umas situações constrangedoras, né? A pessoa bater na porta do teu quarto e você sai todo suado lá de base. Espera aí, não abre, não abre. Mas é o único momento que você precisa disso, sim. De resto, você tem um tanquezinho e esse tanquezinho você vai pra uma pia qualquer. Assim, eu faço isso muito na pia do banheiro, ou aqui em casa tem uma banheira e agora eu faço na banheira. Que funciona mais porque dá mais espaço pra fazer isso. Mas de resto, você só precisa disso, um lugar com água corrente pra fazer. Não precisa todo aquele aparato romântico do laboratório e tudo mais. Bandejinhas, né? As pinças pra você pegar o papel. As bandejinhas, as pinças e o quarto escuro e os varais pra pendurar é pra ampliação. É quando você vai passar a foto pro papel. Aí você precisa pegar o papel e pega o papel com a pinça, bota numa bandejinha, depois bota na outra bandejinha, depois bota na terceira bandejinha e depois você pendura para secar o papel. Como o Orlando está falando, a maioria de nós faz o processo híbrido, ou seja, a gente revela em casa, que é um processo que precisa muito pouco de escuro, mas a gente não amplia em casa.
A gente digitaliza. E aí é scanner, igual qualquer scanner. É só da lâmpada vermelha, ela só serve para ampliações em preto e branco. Se você usa para ampliação de filme colorido, ela afeta a imagem final. Aliás, tem até alguns coloridos, tem alguns preto e brancos que o vermelho também afeta. Acho que o pancromático, sei lá, ou o pancromático não afeta, sei lá. Na verdade, a luzinha vermelha que eu tava falando é aquela que fica do lado de fora da salinha. Ah, tá. Que tem alguns laboratórios que tem dentro também, a luz vermelha de segurança. É a safety light, né? Eu queria aproveitar um pouquinho então, André, que a gente falou da revelação e falar um pouquinho da ampliação. Eu sei que visualmente a gente não consegue mostrar agora enquanto a gente tá falando, mas como é que é a maquininha que faz a ampliação? Como é que ela funciona? A gente coloca também um link aí embaixo do vídeo, do áudio, né, do vídeo, não do áudio, para posts que tem com vídeos de um ampliador. Mas o ampliador se parece muito com um projetor, só que ele projeta a imagem que está no negativo numa mesa, né? Então você imagina um projetor que está apontando para baixo, está apontando para uma mesa. E você bota o negativo ali, aquela luz passa pelo negativo e projeta aquela foto que está no negativo grandona nessa mesa. Nessa mesa você bota o papel, que a gente chama de papel fotográfico, que é um papel sensível à luz, por isso que tem que estar apagado, porque esse papel só pode sair do envelope onde ele é guardado no escuro. Você bota ali, e aí você, por alguns segundos, acende esse projetor em cima do papel e depois desliga de novo. E aí, do mesmo jeito que o filme na câmera foi sensibilizado pela luz, o papel vai ser sensibilizado pela luz que sai desse projetor, que é o ampliador. E tanto que ele vai ser revelado igualzinho o filme, ele passa pelas 3 bandejas, que são as mesmas, são os mesmos químicos, não exatamente o mesmo, mas é o mesmo processo do negativo. Você tem um revelador, você tem um fixador e depois você tem o banho para tirar o químico. E aí depois você pendura para secar. E também você trabalha com tempo, com o tipo de químico, com temperatura, e você afeta a granulação, você afeta contraste, você afeta... Enfim, é muito semelhante. Mas, felizmente, a gente pode botar um link aí pro pessoal ver como é que é um ampliador. Os químicos fedem igual, né, cara? Fedem igual. Agora, o grande lance... Eu acho que fede até mais, viu? É verdade. Mas... Não, fala, André, que eu vou falar besteira. Não, o que eu ia falar é só que o problema é o seguinte: para revelar em casa, uma coisa que eu falo até quando eu dou os cursos, o workshop, é o seguinte: eu provo por A mais B que você pode revelar um filme vendo novela. Porque dá, quem sabe que existe. Aí eu mostro o saco preto, que o pessoal, o Bruno e o Orlando conhecem, certamente. Que é um saco, vou mostrar também, botar foto, que tem duas entradas para os braços, e ele faz uma câmera escura que você pode botar no seu colo. Então você manipula tudo no escuro ali no seu colo. Uma câmera escura portátil. E você pode manipular tudo isso vendo novela. Depois você vai lá pra pia do banheiro, como o Orlando, e mexe nos químicos. Agora a ampliação é complicada, porque como a Ana disse, você precisa daquela bancada, com aquelas bandejinhas que a gente vê em filme, para poder botar o papel. E quanto maior o papel, maior a bandeja, maior a bancada, maior o varal. Né? Então, assim, maior o ampliador, que já é um monstro. O ampliador é um negócio que ocupa um espaço, sei lá, é mais ou menos o espaço de uns... É mais do que 3 micro-ondas empilhadas, assim, usando uma metáfora de alguma coisa mais atual, assim. Então é um negócio grande, realmente você precisa de espaço para ter um ampliador em casa. E precisa ter o quarto escuro, todo lacrado. Para ampliar você precisa, por isso que praticamente ninguém amplia em casa. Mas o que eu ia falar é que essa coisa do cheiro, né, e essa coisa até de revelar em casa, é impressionante como... Quando você fala para as pessoas assim, eu amplio meus filmes, eu revelo meus filmes em casa, a pessoa já evoca todo aquele imaginário romântico, né, do fotógrafo, todo aquele trabalho, tipo, aquela coisa bonita. E aí quando a pessoa vai num laboratório, tipo assim, tem uma amiga minha que ela tinha esse imaginário na cabeça. E quando ela foi participar do processo de revelação e depois de ampliação, ela odiou, porque às vezes é até meio sufocante, assim, você ficar dentro com toda aquela química e você sai dali fedendo dias, né, cara? A sua roupa fica fedendo, suas coisas ficam fedendo aquele químico. Nossa, gente, eu não sabia que era assim. Não sabia que era assim, que o processo que fedia tanto. Que fedia. Não quero mais. Você andou fugindo nas escolas, na aula de publicidade e fotografia, né? Então, eu não tive aula no laboratório. Eu só tive aula em estúdio. A gente viu o laboratório, tipo assim, oi laboratório, tinha laboratório. Eu, quando fiz publicidade, eu tive aula de ampliação, revelação, e eu não lembro nada, mas eu tive. Petroco, eu fiz Uni 9, deixa quieto. Se fosse 10, você tinha tido a matéria no... então. Se fosse Uni 10.
Eu comecei a revelar no colégio. Tive a sorte de ter um clube de fotografia no colégio que eu estava lá em Niterói, no Rio de Janeiro. Eu tive aula de revelação, mas era mais preto e branco. E eu sempre não gostei tanto de fotografar em preto e branco. Então... E essa coisa de cheiro de laboratório, né, cara? É igual cheiro de macumba, né, cara? Assim, mas é uma coisa que todo mundo lembra, sabe? Tipo, uma coisa que sempre traz uma memória. Vai pra vida inteira, você sentiu uma vez, você vai saber sempre. Aqui, ó, tem alguém revelando o filme aqui. Tem alguém recebendo o santo aqui no canto. É a mesma coisa. Você tem que nem cheiro de maconha, não cheiro de macumba, né? Também serve. Funciona também. Deu na mesma quase. Tipo, as duas coisas são muito características. Memória olfativa. Para finalizar então esse podcast, vamos dar uma rodada de notícias aí, vamos ver se alguém tem alguma coisa útil para falar. Eu estou tentando há 5 dias baixar a revista nova que a Lomography lançou para iPad. Não funciona. Eu não vou deixar o Orlando comentar sobre isso, porque ele vai começar a falar que nada da Lomography funciona. Pô, é tão ótimo. Eu dei uma olhada em alguns reviews, a revista parece estar bem legal. Eu não sei se eu dei azar ou se a revista a Lomo Magazine App, não é? Um negócio assim. Exatamente, Lomo Mag, uma coisa assim. Bom, eu nem tentei baixar porque eu tô fugindo deles, na verdade. Eu posso dar uma opinião de leigo? Pode. Se é uma câmera, se é um equipamento analógico, eles não devem fazer a versão iPad, eles só podem fazer impressa. Nossa, isso é um pensamento tão tacanho. Mas o pior de tudo é que tem gente na comunidade da Lomo que pode concordar contigo, cara. Com certeza. Com certeza. Eu acho que eles estão meio mal das pernas no geral. Eles estão fazendo muita coisa focada em digital, inclusive. As propagandas deles estão envolvendo câmeras absurdas, assim. Eles fizeram a própria Hussar, que o Orlando citou, fizeram marketing em cima da Alpha 7 da Sony. Pô, sério? Porque o problema é que a Hussar, ela não... Eu já tive uma Hussar comigo, ela é a única que não dá pra usar na Nex. Porque a parte de trás dela ela vai bater lá dentro do sensor. Do sensor. É porque ela é muito grande pra trás, né? Então, mas precisa de um adaptador louco lá que aumenta essa distância. 39, né? Uma coisa, assim, sem querer entrar muito num podcast de negócios, de business, a Lomography não tem uma margem grande. Então não me surpreenderia se nessa crise financeira mundial aí eles se ferrassem. Eu acho que eles tá sobrando dinheiro. É claro que eles têm dinheiro para investir e não precisariam de um Kickstarter, mas não quer dizer que eles aguentem uma estrutura mundial por tanto tempo, assim. Então eu concordo com o Massal, assim, chega uma hora que bate o desespero. Mas nem só isso, porque eu acho que essa questão das lentes que eles lançaram, que são lentes híbridas, né, que são lentes mais voltadas para o público, sei lá, que nem eu, que uso digital com lente manual. Porque é um mercado que tá bombando, né, tipo assim, é um mercado que é tão forte que o Massal vai fazer piada, que afeta até a produção de lentes originais da Sony, né? A Sony... exatamente. A Sony, pra ser espelho dela, a Sony quase não produz lente, muito porque as lentes que ela produz competem diretamente com as lentes manuais que estão no mercado, que as pessoas estão usando. Eu, por exemplo, só uso lente manual adaptada, né? Que é até interessante porque eu pego as lentes da Leica, uso na minha Nex 7, aí eu fico usando na Leica alternando. É um jeito de você ficar transitando entre a fotografia sem ter oposição, né? O pessoal tá voltando até no quesito design de lentes, né? Se você pegar as lentes da Fuji, da Panasonic, da Olympus, todas têm anel de abertura externo agora, não tem nada mais totalmente eletrônico. Assim, é só você ver isso, o preço das lentes no eBay, né? Assim, quando eu entrei nessa, você podia comprar essas lentes, uma Júpiter, a própria Helios 44, né? Que é pra quem não conhece, pro ouvinte que não conhece, é uma espécie de clássico cult das lentes russas. A Helios 44 era uma lente que você conseguia encontrar por preço de banana no eBay quando eu entrei. Hoje em dia tá uma lente super valorizada justamente porque tem muita gente correndo atrás dela, né? E assim, o público que corre muito é justamente o público que usa sem espelho. Antes mesmo de começar essa história do sem espelho, tinha um pessoal de vídeo. Quando as DSLRs começaram a filmar, o pessoal de vídeo começou a correr muito atrás das manuais para fazer foco manual, zoom manual, enquanto está filmando. E aí as câmeras, qualquer 50 milímetros, 1.4 e tal,
baioneta FD lá da Canon. Eu lembro que eu cheguei a ver por R$50, daqui a pouco já tava R$200, R$300. E vale citar que baioneta FD em Canon EOS fica uma merda, literalmente. Então, tipo, a galera comprava ainda a lente errada. Tipo... Não, mas era pra filmar, né? Então, assim, eles botam adaptador e tá valendo, é pra fazer uma cena só, então... Bom. Eu uso muito pra fazer fotografia de cinema, né? Eu uso bastante. Pois é. Eu uso várias lentes adaptadas, mas agora eu peguei uma Jupiter, porque o Orlando falou tanto dela que eu peguei uma, não chegou ainda, mas tem várias ainda usando em cinema, né? O próprio Godzilla foi utilizado um kit de lentes da Panasonic dos anos 70 pra ser filmado, esse último que saiu agora. Sei. Orlando, falando em Leica, você viu aquele kit que saiu de aniversário? Eu não consegui ler detalhes sobre ele, que tem câmera digital e analógica no mesmo kit. Eu não vi isso, não. Eu vi. E aí? O Massal sempre vi. Bom, eu conversei com uma das autoridades de Leica, né? Que é o Marcelo, o Comeneiro. Marcelo Comeneiro. A gente tava conversando, né? Bom, pra começo de conversa, vem 2 Leicas e 3 lentes, se eu não me engano é a 24, a 35 e a 50. Uma das câmeras é a M monochrome, que todo mundo sabe que é a Leica que só faz foto em preto e branco, digital, blá blá blá. A diferença é que ela é prata. A Leica M monochrome até então era só preta. E, bom, essa é a grande diferença dela para outra. E a outra é uma Leica nova, que é de filme, chamada Leica MA. Pelo que o Marcelo me falou, é basicamente uma versão piorada da Leica MP. Então, ela é de aço, então a construção dela é mais próxima da MP, só que ela tem um desenho da M4. Ele citou uns outros detalhes que eu não lembro, porque a gente tava jogando GTA quando a gente tava conversando sobre isso. Mata ele, então. A GTA, assim, o mercado de Leica é uma coisa, é outro universo, né? É aquela coisa da pessoa do cara com muito dinheiro, como dizem aqui, é o amador com muito dinheiro, sem saber o que vai gastar na vida, né? Mas é um kit, assim, eu não vou negar, é bonito, e o case é mais legal do que as câmeras em si. Mas tudo que atualmente tudo que a Leica faz é bonito, né? Agora, funcional é outra história, né? Bom, a Leica M240 é uma aberração, né? Se você for considerar o legado da Leica em si. Se vocês continuarem falando essas coisas, eu vou dormir. Falar em dormir, pro pessoal que tá ouvindo também não dormir, eu queria propor também um desafio. O Massal tava falando aqui, fora do ar, sobre desafios e tal. Eu queria desafiar os ouvintes, tanto do Papo de Fotógrafo quanto do Queima do Filme, a enviarem sugestões de pauta para os próximos programas Papo Analógico. A gente tem algumas ideias, mas seria muito legal saber o que vocês gostariam de ouvir aqui. Tanto o pessoal que já fotografa com filme, quanto o pessoal que não fotografa com filme e quer fotografar. Ou até, mais divertido ainda, do pessoal que não fotografa com filme e não gosta de fotografia com filme. Aí o negócio vai ficar mais legal ainda. Acho uma boa ideia. Eu também acho interessante, Tem um fotógrafo aí que vai falar que odeia fotografar com filme por causa do cheiro e tal, né? Mas eu não vou citar nomes. Deixa eu aproveitar que temos 3 pessoas ilustres da fotografia analógica e perguntar, tem muitas câmeras, a Fuji nova até que o Bruno tá testando, vai fazer o review. Como é que vocês veem esses equipamentos novos, né, que são digitais, mas que emulam todo o sistema analógico? Eu acho que tem uma diferença aí. Essa Fuji que o Marcel tá olhando, ela é analógica, só que ela é eletrônica. Agora, existem realmente algumas digitais que simulam o analógico ao extremo, inclusive Polaroid que imprime. Na verdade, ela tem uma impressorinha dentro, né? E aí tem filtro que simula filme, né? E ela imprime adesivos, cara. É uma coisa ridícula isso. Pois é. Eu podia falir de vez, né? Pra viver desse jeito. Eu ia falar da linha da Fuji mesmo, né? A linha X, que Sim. Dentro da câmera, os presets que a Canon, por exemplo, tem como Landscape, Portrait e coisas do tipo, na Fuji são os filmes dela. Tem Provia, tem Superia, tem Velvia, tem Neopan e afins, né? E o pessoal fala que a simulação dentro da câmera chega a ser melhor do que uma simulação
externa, né? Eu já vi algumas coisas nesse sentido também. Vocês, como amantes da fotografia analógica, como é que vocês veem isso, assim? É bom, ruim, ajuda, desajuda? Olha, eu acho que eu não sei, a minha opinião é assim, que foda-se, porque eu tô afim de fazer minha fotografia. Na verdade, o Queimando o Filme ele é muito baseado nisso, sabe? Fotografia analógica para quem quiser fotografar com filme, quem não quiser, tudo bem, sabe? Ela vai fazer o que quiser, entendeu? Quer fotografar com o digital simulando o filme, fotografa. Eu acho que não tem espaço para ficar de xiitismo, para ficar de radicalismo, não. Não, mas tem André, eu tenho uma visão parecida com a sua, mas eu tenho, por exemplo, você tem a Nikon DF, né, que é a câmera favorita do Bruno. Sempre. Por exemplo, tem algumas coisas das máquinas que a gente tanto ama, que é as nossas máquinas analógicas, que foram, com o passar do tempo, superadas pela fotografia, entendeu? Por exemplo, os botões de cima, aqueles botões de rodar e tudo mais, que as câmeras hoje em dia estão querendo emular, assim, e que está dificultando a vida das pessoas, né? Assim, é como se você fosse voltar, em vez de você ter uma direção hidráulica no carro, porque é interessante você ter uma... porque é vintage, né? Você ter uma direção, sei lá, como é que... Esqueci como é que é. Não, repete, picotou. Não. Porque assim, é como se você tivesse um carro com direção, em vez de você fazer um carro com direção hidráulica, você vai fazer um carro com queixo duro, porque os carros antigamente tinham queixo duro, então para dar uma experiência mais real, mais próxima pro usuário, né? Que é mais ou menos um pouco que esse que pra mim é o problema dessas máquinas, né? Tipo Nikon DF, essa Polaroid que tenta emular o que seria a experiência da fotografia analógica. O ponto é que pra gente que fotografa com máquina analógica, de fato, a máquina com filme, a gente sabe que o ponto da experiência não é esse, né? O ponto da experiência da fotografia analógica não é você andar com uma máquina que é difícil de manusear. O divertido da fotografia analógica não é isso, né? E assim, o que me parece é que você tem uma escolha da indústria que tá optando pelo visual, menos pelo... que talvez fosse a essência, o espírito da fotografia analógica, que pode acabar gerando, acho que às vezes até um efeito meio de... uma concorrência, eu acho, que prejudica mais a fotografia analógica do que poderia ajudá-la, né? Se você for considerar a DF em si, houve várias reclamações porque eles fizeram um negócio meio maluco, né? Porque você tem o dial em cima que você coloca numa velocidade, só que se você girar o dial traseiro, você completamente apaga a velocidade do dial. E aí as pessoas começaram a ficar confusas em si, porque estavam fazendo uma coisa quando na verdade estão fazendo outra. Então, tem coisas que não fazem o menor sentido. A linha X da Fuji já não, você tem os dials lá e não tem como passar por cima da informação do dial. Mas, sei lá, eu fugi já desse negócio. Até minhas câmeras analógicas são eletrônicas, então... eu volto a dizer que eu quero mais é que se foda, tanto a Fuji quanto a Nikon com essas câmeras, porque isso realmente não me interessa. Eu acho que se a gente está afim de fotografar, a gente vai fotografar com a câmera que for, entendeu? Eu acho que essas... E quando... sei lá, foda-se. Posso dar o meu parecer? Eu acho que assim, pra quem já fotografa com filme, essas câmeras não, são mais algumas câmeras digitais que apareceram, né? Uhum. E pra quem fotografava com digital, é a oportunidade delas conhecerem o sistema analógico e talvez se interessarem a fazer o filme. Não, já era curiosidade. Nesse sentido, até o Instagram tem o seu papel super importante. Eu acharia que o Instagram é mais importante do que, de fato, essas câmeras. Porque o ponto dessas câmeras é que, assim, é aquela coisa que a gente estava falando sobre a elite a suposta elite da fotografia analógica, né? Aquele pessoal que gosta de câmera para ficar pendurada no pescoço, que acha que fotografia analógica é superior à fotografia digital e tudo mais. E eu acho que essa ideia de você, por exemplo, a Nikon DF, para mim, acho que é o ponto máximo dessa história, né? Que é você simplesmente reduz a fotografia analógica a um estilo, a uma peça exterior, né? A uma forma exterior de câmera, né? Enquanto muita gente que fotografa com fotografia analógica, trabalha com analógico, está em busca de outra coisa, né? Está em busca daquela coisa da fotografia mais lenta, do processo químico, do processo físico, enfim, que é uma experiência que o digital não consegue reproduzir, né? Eu vou ter que discordar um pouquinho sobre a DF não entregar isso, porque ninguém consegue usar ela rápido, então...
Tem aquele review maravilhoso do cara, né? O do UFC Deathstoppers, né? Que é o hipster review. Ah, é. Genial. O Vamos testar a câmera. Você não vai usar as câmeras? Não, quero ver qual fica melhor. Meu pescoço. É aquela coisa que eu conto sempre, aquela história que eu entrei numa loja de fotografia analógica famosa, que provavelmente em breve eu vou ser obrigado por lei a não poder falar mais o nome, que eu tava com a Leica e o rapaz, o vendedor da loja, falou, nossa, ela deve ficar muito bonita no pescoço, né? É esse que, enfim. Nossa. Toda vez que falam de Leica e loja eu lembro do Eurotrip, então... Do Eurotrip? Da cena quando eles estão em Amsterdã, que ele entra na loja de foto pra pedir uma revisão na Leica. Você e tem a menina do balcão. Essa cena é genial. Aliás, a única cena do filme inteiro que tá no YouTube. Bom, eu acho que essa conversa ainda dá pra gente levar por muito tempo, não vai ter fim, acho que nunca. E aí acho que é melhor a gente encerrar hoje por aqui, porque senão o programa vai ficar muito longo. A minha vida de editora não é fácil. Bobagem. Bom, e aí a gente volta no próximo, né? Já com as sugestões que o pessoal mandar. Isso. Espero que o pessoal goste do nosso primeiro papo analógico. Inclusive digam se gostaram do nome. Se eles gostaram, não vai mudar nada, porque a gente não vai mudar. O nome a gente não vai mudar não, sinto muito. O nome não tô nem aí. Agora, os assuntos a gente pode mudar radicalmente. Então, André, pra quem quiser mandar sugestões de pauta, dicas e informações que a gente pode colocar no próximo Papo Analógico, pode escrever para quem? Pro Rafael Petroco no Facebook. Nossa, mais chato. Manda pro Rafael. Não, manda para contato@queimandofilme.com. contato@queimandofilme.com. Mas na verdade, para ser bem sincero, se você encontrar a gente no Twitter, no Facebook, ou mandar pra gente via chat, com certeza tudo isso a gente vai levar em conta, entendeu? Então passa aí o contato da galera. Contato da galera? Do Bruno e do Orlando? Exato. Tá, fala aí, Bruno. O que você prefere ser contactado? Bom, na real, eu já não faço questão nenhuma. O Bruno não gosta muito de falar e pelo jeito nem de digitar. Ele não gosta de pessoas, né? Ele gosta de tudo analógico. Mande cartas, caixa postal. Como é que dá o teu endereço do GTA, cara, pra contatar? É verdade. Foi mais fácil, é bem Massal. Não, falando sério, é só procurar pro Bruno Massal em qualquer lugar do Facebook, Twitter, Instagram, que o endereço é sempre o mesmo. Bruno Massal, Massal com 2 S e O no final. Massal. O meu é só procurar como @ocalheiros, né? No Twitter, né? Ou qualquer lugar também. Ocalheiros você vai achar muita coisa. E não se assuste se achar algumas coisas estranhas sobre flexões em línguas tupi-guaranis e tudo mais. Sou eu mesmo, então abraço. Arandré. Eu? E os seus contatos? O meu já passei, contato@queimandofilme.com. Não, na verdade tem o @queimando_filme no Twitter, tem o contato @queimandofilme, tem o www.queimandofilme, tem o Queimando Filme no Facebook, tem o Queimando Filme no Instagram, tem o Queimando Filme no Foursquare, tem... Tá bom já? No LinkedIn? No LinkedIn não tem. No LinkedIn você pode procurar por Ele vai resolver isso hoje. Não, no LinkedIn você pode procurar por André Correia. O problema é que deve ter uns 159 mil Andrés Correia. Deve ter bastante. Só deve perder para João da Silva. E aproveitando, Ana, se alguém quiser mandar alguma sugestão para a gente ou dúvidas... Aqui não, leigas, aqui também. Vai lá, Ana. Só no e-mail, então. Você consegue, Ana. contato@papodefotografo.com.br. Ou lá no Facebook. Você falou que era só do... Mas eu ia falar o Facebook. Cortou o cara, agora fala. Não. E também lá no facebook.com/papofotógrafo. E Pelo no amor de Twitter? Deus, não manda inbox, que inbox eu nunca consigo anotar nada. Pois é, cara, essa é maldição. Isso dá assunto para um podcast mesmo. Pessoas mandam inbox pro Queimando Filme, cara. Eu não leio o inbox, cara, é chato. Não, eu vejo o inbox faz 2 semanas que o Petroco respondeu, que eu fui ver a mensagem. Inbox é muito chato, gente. Pelo amor de Deus, não façam isso. Não mandem inbox. É que nem secretária eletrônica de celular, né, cara? Ninguém ouve, né? Ninguém ouve. E quando vai ver, só tem besteira lá. Portanto, não mandem inbox para esses 5 que vos falam, né? Mandem e-mail ou mandem, sei lá,
Sinal de fumaça. É sinal de fumaça só o... Só pro Massal. Ah, comentário no blog funciona muito. Comentário é legal. Então tá já. Gente, espero que vocês tenham gostado desse primeiro papo analógico. Vão ter muitos outros a partir de agora. Essa parceria do Papo de Fotógrafo com o Queimando Filme. Mandem suas dúvidas, sugiram sugestões. Nossa. Sugiram pautas e coisas e afins. Belezinha? Um grande abraço e até a próxima. Até. Um abraço. Abraço, galera. Tchau, galera. Peraí, gente. Bebê acordou? Um gato acabou de escalar o cabide aqui. Gato. Bom, eu vou voltar por onde eu parei pra Ana poder editar. Pra Ana poder editar. Pra Ana poder editar. Pra Ana poder editar. Pra Ana poder editar.